Então, o tema da noite de hoje é a visão espírita do câncer. Vou ler uma citação do livro Céu e Inferno, na página 265. Cada dor que ela aceita como uma expiação é uma mancha apagada de seu passado. E como uma expiação é uma mancha apagada, mais cedo ela será feliz. Sua falta de resignação torna o sofrimento estéril, porque então as provas estão a recomeçar. Para a pessoa enferma é, pois, mais útil para ela ter coragem e submissão. É o que é necessário pedir a Deus e aos bons espíritos conceder-lhe. O câncer é o nome dado a um aglomerado de células que crescem de forma descontrolada e se espalham pelo organismo do indivíduo. Existem cânceres de vários tipos, sendo uns mais agressivos que outros. Os fatores de risco são desde fatores internos, como a própria genética do indivíduo, até os fatores externos, como poluição, radiação, maus hábitos de vida, vícios. A lista é muito longa e a cada dia a ciência descobre mais e mais fatores que contribuem para o aumento dessa lista. Sim, o câncer assusta, causa apreensão e muitas vezes deixam as pessoas acometidas por ele paralisadas. Mas é aí que entra a doutrina espírita, para aliviar o fardo e nos fazer entender os fatores espirituais e materiais dessa enfermidade, que pode ser combatida de forma madura, minimizando os sofrimentos. Então, as causas são muitas, desde ordem espiritual, ordem material. Em muitos casos, nós temos a ideia de que nós estamos resgatando algo do nosso passado. O que nós fizemos no passado para hoje estarmos com esta enfermidade? Mas vamos lembrar que nem tudo aquilo que nós estamos passando no momento é de outras existências. Há grandes probabilidades de ser, mas também pode ser desta mesma. Por quê? Como ali diz, tem muitos fatores de ordem material, como os vícios, os maus hábitos de vida, a radiação, a poluição, entre outros. Como é o nosso estilo de vida hoje? Como que é a nossa alimentação? É saudável? Procuramos consumir alimentos que contenham o menos possível de químicas, agrotóxicos, entre tantas outras coisas que possam, conservantes. O que nós estamos consumindo hoje? São ordem material. Além do alimento, no meu lazer, o que eu costumo consumir? O álcool? Em alguns momentos, ou todos os dias com muita frequência, o cigarro? Então, aí são as causas de ordem material que pode fazer vir a se manifestar no organismo essa doença. E pode também podemos dizer que o câncer é de ordem espiritual? De uma certa forma, nós podemos dizer que sim, mas existem outros fatores que também estão associados à origem espiritual, como já dissemos, os fatores materiais. Como já comentamos, desenvolvemos hábitos nocivos ao organismo psicobiofísico. Então, o hábito de fumar, o estresse. Achamos que o estresse vai nos causar, na maioria dos casos, nós temos a ideia de que vai nos causar apenas, quem sabe, ansiedades, a probabilidade de um infarto. Mas o estresse também é um dos fatores que podem vir a desencadear
O câncer, uma alimentação que é rica em gordura saturada e extremamente condimentada. Os excessos de toda a ordem. Então, nós temos uma série de fatores que predispõem ao organismo. Mas, de uma certa forma, é sempre espiritual. Porque se o espírito é educado e maduro, ele, quando está na matéria, ele não vai, no dito popular, enfiar o pé na jaca. Ele vai ser um espírito que sabe que ele tem que manter um controle. Mas há aquele espírito que também traz os seus vícios latentes de outras encarnações. Ele pode, até um determinado momento, se esforçar para superar. Mas se chegar em algum momento ele falir, porque todos nós somos falíveis, não somos perfeitos, ele pode vir, sim, se ele tem a predisposição a vir a desenvolver, a se manifestar o câncer no seu organismo. Paulo César Fructuoso, médico e expositor espírita, ele nos esclarece: para uma melhor compreensão de certas doenças, como o câncer, devemos sempre levar em conta aspectos científicos e aspectos espirituais. Certamente, não é a primeira vez que estamos na Terra e nem será a última. Somos o produto exato do que fizemos, pensamos e falamos em vidas passadas. E somos nós que moldaremos nosso futuro de acordo com o comportamento atual. No dia em que a medicina comprovar a existência do espírito, muitos véus que ocultam as causas dos insucessos terapêuticos cairão. Então, precisamos também cuidar o que pensamos e o que falamos. E as nossas ações. O que eu quero no meu futuro? O que eu espero que seja? Normalmente nós associamos algumas enfermidades na idade, lá na velhice, mas hoje a gente sabe que não. Hoje, independente da doença, ela se manifesta em idades indiferente se vai ser em uma criança, num jovem, num adulto, num idoso, ela vai se manifestar. Então, nós precisamos analisar como que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos com algum excesso que possa vir a danificar o nosso corpo perispiritual e assim no futuro desencadear, no caso, o que estamos falando hoje, o câncer. Qual é o meu hábito? Eu ainda tenho o hábito de consumir em algum momento, em doses exageradas, da bebida alcoólica? O que eu estou armazenando nos meus sentimentos? Quais são os sentimentos que eu estou cultivando? É a mágoa? É o ódio? É o ressentimento? É a culpa? Isso também contribui muito para as doenças se manifestarem no nosso corpo físico. Então, nós precisamos cuidar do nosso pensamento. Cuidando do nosso pensamento, nós vamos cuidar dos nossos sentimentos. O nosso corpo físico é a nossa casa? É a nossa morada? Que Deus, nosso Pai, nos oportunizou nesta jornada, para que possamos evoluir. Então, como que nós estamos cuidando da casa do nosso corpo, do nosso espírito? Se nós cuidamos da nossa casa material, onde nós moramos, nós limpamos, nós pintamos, nós arejamos, nós queremos sempre o melhor cheiro, a melhor decoração. E como que nós estamos nos cuidando? Qual é a higiene que nós estamos fazendo conosco mesmo? O que eu estou pensando? O meu pensamento, ele é benéfico? Ou ele está sendo mais maledicente? Pensando que o outro precisa pagar aquilo que ele me fez. E aí a gente vai emitindo os nossos pensamentos
as nossas energias negativas. Mas se o outro estiver bem protegido, vai chegar lá, vai isolar e vai voltar, porque nós sabemos que tem a lei de ação e reação. Aquilo que nós emitimos para o outro, consequentemente, voltará para nós. Então, nós precisamos fazer essa análise também. Por que vacinamos nossos filhos contra doenças causadas por vírus e outros micro-organismos? Porque a ciência demonstrou que esses seres imperceptíveis aos nossos sentidos existem. Quando essa mesma ciência, através do desenvolvimento de equipamentos ultrassensíveis, demonstrar também a existência da alma, receptáculo da vida, muitas doenças poderão ser evitadas tão simplesmente pela mudança comportamental da humanidade. Então, nós precisamos, além dos excessos materiais, precisamos cuidar do nosso lado espiritual. Fazermos uma boa higienização dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, orar e vigiar. Não cultivarmos, não darmos espaço para os sentimentos negativos mais uma vez. Porque são os sentimentos onde nós mais estamos predispostos a cultivar. A mágoa, então, nem se fala. Em alguns momentos, por qualquer palavrinha, nós já nos magoamos, porque nós não gostaríamos, a gente não queria ouvir aquilo ali. Mas lembrando que a mágoa é uma má água. Como o nosso corpo é constituído por uma boa parte de água, então não é apenas um ponto do nosso corpo que nós estamos deixando com uma água não muito boa, mas a maior parte dele. Precisamos refletir sobre isso, sobre aquilo que nós estamos cultivando dos nossos sentimentos. Então agora, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, ocorre em média cerca de 9.000 novos casos de câncer por ano entre pessoas com idades de 0 e 18 anos. Mas por que crianças são acometidas por doenças tão graves ainda na infância, como nós já falamos? Independente da idade, quem precisa passar por aquela situação, estando no corpo físico, é o espírito. É o espírito que está ali. Aí a gente pensa, mas uma criança, o que essa criança fez para ter este merecimento de estar sujeito a essa doença? Não só a doença, mas como todo o tratamento agressivo que ela tem que passar, como qualquer um outro. Como a nossa doutrina, ela é muito consoladora e esclarecedora, nos diz: a infância é o recomeço. Então é necessário o esquecimento do passado para termos condições psíquicas, para que nossos pais e educadores possam nos oferecer novos conhecimentos e assim termos mais chances de êxito no nosso desenvolvimento. Então, como Deus é misericordioso, Pai de todos os filhos da terra, desde os absolutamente sãos até os não tão sãos, sendo que a maioria de nós temos alguma coisa, o câncer e tu tem uma razão de ser para nós. Nada é por acaso. Portanto, quando uma enfermidade nos visita, independente da época da vida que se dê, podemos encontrar lastros dessa enfermidade nas nossas ações da atualidade ou nas nossas ações passadas. No caso, o câncer na fase infantil, a causa cujo efeito é o câncer, remonta a vidas passadas, as pessoas associam a falhas e erros. Em muitos momentos nós acabamos julgando o outro. O que o outro fez para estar passando por estar com essa enfermidade hoje? A questão não é nós julgarmos, porque cada um de nós temos o nosso passado a expiar. Então, como Jesus nos disse, aquele que não tiver pecado, que tire a primeira pedra, né? Então, que nós possamos olhar para o outro, não com os olhos de julgamento,
mas de empatia, de compaixão, se colocando no lugar do outro, porque nós não sabemos o que nos espera ali na frente. Quem sabe hoje aquela família que tem aquela criança ou aquela pessoa que está passando por esse momento delicado, que é um momento delicado, nós possamos futuramente estarmos na situação, quem sabe não estarmos vivenciando na pele mesmo, no nosso corpo físico. Então, que nós possamos não querer saber o que o outro fez, o que o outro falhou, mas em emitirmos pensamentos e energias positivas para que aquela pessoa e aquela família tenha força, coragem, resignação para superar esse desafio, porque sabemos que hoje a nossa medicina está cada vez mais avançada e cada vez mais as pessoas que poderiam ter uma probabilidade, uma expectativa de vida curta, estando com câncer, graças à medicina e aos estudos, algumas pessoas acabam prolongando a sua vida em mais alguns anos, graças à intervenção dos médicos, dos remédios, da medicina, enfim. No caso câncer na fase infantil, o efeito é o câncer remonta a vidas passadas. Nem sempre as causas das enfermidades são apenas porque a pessoa cometeu erros e falhas. Em alguns casos, existe um descompasso, uma destruição no organismo perispiritual, que é o corpo semimaterial, que todo espírito reveste, e a cura normalmente se processa através da doença. Então nós temos a ideia de que a enfermidade, o câncer, é um momento de castigo. Em muitos momentos usamos esse termo sim. Porque eu estou sendo castigado por essa doença. Mas nós precisamos mudar o pensamento. Nós não estamos sendo castigados. Nós estamos nos melhorando. Nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Se nós não melhorarmos por amor, nós vamos nos melhorarmos pela dor. E como que a dor se manifesta? Através das enfermidades. É um momento onde nós precisamos parar e olhar, não é para o outro, é para nós mesmos. A cura não é do outro, pode refletir na melhora do outro também, mas a melhora e a cura começa, a nossa transformação é de nós mesmos, transformando vícios em novos hábitos, transformando uma vida desregrada numa vida regrada, saudável, com qualidade. Tratando o nosso corpo de uma forma mais amorosa, carinhosa, porque em alguns momentos a gente vai no automático. E quando vê, passa alguns anos e alguns exames de rotina vão ficando para trás e a nossa saúde também. Aí quando nós caímos, quando nós paramos pela enfermidade, é porque aí nós estamos precisando nos olhar e aprender alguma coisa. O objetivo não seja reparar algo no seu perispírito, mas o objetivo seja proporcionar a seus pais e familiares condições de prestarem mais atenção em si para poder depositar atenção em outra pessoa. Então, não é apenas para aquela pessoa se melhorar, mas para o núcleo familiar. Quem sabe aqueles pais poderiam ser pais egoístas, que pensam apenas em si, querem tudo para si. Aí quando recebem uma criança nessas condições, com essa enfermidade, seja qual for o tipo de câncer que ela venha a ter, esses pais voltam a sua atenção, não só os pais, mas a família inteira, para os cuidados daquela criança. Em alguns momentos a gente vê essas mesmas pessoas não auxiliando apenas o seu filho, mas auxiliando outras pessoas, outros filhos, outras famílias.
porque nós precisamos aprender também a amar o outro como a nós mesmos. Não é apenas nós precisamos nos amar, mas não aquele amor egoísta com que só vamos fazer para nós precisamos fazer pelo outro também. Então são nesses momentos que nós vamos, pela visão espírita, essa situação vai ter algo mais a oferecer à família, vai dar a essa família elementos de reflexão para que abrace a experiência. Então, Lenice é uma médica, conta o caso de uma família em que a mãe teve que mudar de cidade em função do filho, pequeno doente. Ela teve que mudar por causa do transplante que ele faria. Não deu certo da primeira vez. O que percebemos no sofrimento de todos eles foi que o laço familiar se estreitou. A cumplicidade dos pais e o empenho da família, há muitos ensinamentos contidos que são riquíssimos. Agora eu vou passar para vocês esse vídeo, que é um vídeo de superação. Eu achei ele muito interessante para ilustrar quem já vivenciou o câncer na infância, quem já esteve vivenciando já teve uma criança na família nessa situação. O quanto precisa ter força, persistência e coragem para levar adiante. O nascimento do Guilherme foi em 2 de outubro de 2007. Só um pouquinho. Tá parado? Uhum. Acho que tá ao contrário aqui. No verde. Agora foi. Não, tá tudo certo, é só ligar. Tá tudo certo, é só ligar. Só volta, por favor. De 2007. Quando eu vim pra cá, a doutora Flora recebeu a gente e no diagnóstico clínico, no exame clínico, ela já falou pra mim, ela falou, olha, Mariana, realmente é um linfoma. Cheguei em casa, tava toda a minha família, minha mãe, os avós por parte do pai também, tinha mais alguns amigos. Falei pra todo mundo, falei, olha gente, o Guilherme tá com câncer, foi um pânico generalizado e eu não consegui em nenhum momento até então ficar em pânico e nem chorar. Não tinha tempo pra isso. Arrumei a mala dele, arrumei a minha mala, voltamos pra cá, foi retirado um pedacinho do linfonodo e foi coletado o líquor e foi feita a punção da medula óssea. Eu conhecia a médica que ia correr o exame dele no cetômetro no HC e falei, Ana Paula, é o seguinte, eu tô com o Guilherme, meu filho, tá internado. Ela falou, mas como, Mariana? Eu falei, ele tá internado e eu preciso que você corra o exame dele o mais rápido possível pra gente descobrir o que é. E daí no mesmo dia, às 6 horas da tarde, a Ana Paula me telefonou e falou assim, Mariana, saiu o resultado. Eu falei, pode falar pra mim o que é. Ela falou assim, Mariana, o Guilherme tem leucemia. E daí seguiu aquela primeira semana de tratamento. Eu lembro que eu não saí daqui de dentro. Meu outro filho eu deixei nas mãos da minha mãe e falei, cuida desse que tá bem, que eu vou cuidar do Guilherme que precisa de mim agora. Toda a minha vida profissional do Guilherme. E daí começaram os ciclos, né, de ambulatório, internamento, quimio ambulatorial, quimio internado. Eu nunca chorei na frente do meu filho, nunca, durante todo esse tempo. Não sei como, mas a gente tira uma força que eu não sei de onde, sinceramente eu não sei de onde veio. Sempre consegui me manter firme do lado dele e eu acho que o apoio que é o Dr. Eurípides, que chegou no primeiro internamento e veio conversar com a gente e falou assim, olha, eu vou fazer o que eu puder, mas vocês têm que acreditar que a gente tem as nossas limitações, mas que a gente tem os médicos dos médicos, que é Deus, e Ele vai estar trazendo para nós o que for de melhor e nós vamos ser apenas ferramentas dele para cuidar do filho de vocês. Passado o processo todo de químio dele, quando ele entrou na manutenção, que daí era quimioterapia, era oral todos os dias e intramuscular uma vez por semana, ela falou pra mim assim, falou, Mariana, agora a gente chegou numa fase que a gente tem que fazer o HLA para ver uma possibilidade
de transplante. Eu falei assim, mas não vai existir compatibilidade, porque ele tem só um irmão. E trabalhando, conhecendo a HLA, sabia da probabilidade que era muito pequena do único irmão ser um HLA 100% compatível. Ela falou assim, não, mas a gente vai ter que buscar isso. Aí viemos com o Gustavo, tinha 1 ano e meio, o irmão, para coletar o material para HLA. E quando saiu o HLA de classe 1, eu lembro que a Alessandra, a bióloga lá do HC que faz o HLA, ela me ligou e ela falou assim, Mariana, deu compatibilidade. E eu falei, Alessandra, mas meu Deus do céu. E eu falei, e agora? E o classe 2? Ela falou, olha, classe 2 demora mais 1 semana para sair. Tá, passou mais 1 semana, ela me ligou, acho que em menos de 1 semana, e ela falou assim, Mariana, deu classe 2 também, 100%. Daí eu lembro que a gente veio, consultou com a doutora Flora, e ela falou assim, bom, então agora a gente vai encaminhar para o transplante. Que não tinha ainda aqui no Pequeno Príncipe. Então a gente tinha que ser encaminhado para o HC. Assim, foi muito duro o processo todo, chegando ao final da rádio, daí que o Gustavo foi internado. Ele tinha 1 ano e 9 meses quando ele doou a medula pro irmão. Daí no dia seguinte o Gustavo já teve alta, foi bem para casa, ficou com a minha mãe de novo, como já estava ficando todo esse tempo, se recuperando, e eu fiquei com o Guilherme, fiquei todo o tempo no HC com ele, internado com ele. Aí ele deu a pega, as células começaram a se multiplicar, crescer, aumentar em sangue periférico, mas a gente perseguia o Guilherme aqui. Por favor. Então, algo que me chamou muito a atenção nesse vídeo foi quando ela fala que, além dos médicos da Terra, tem o médico dos médicos, que é Deus. Em alguns momentos ela estava desacreditada que na mesma família o único irmão pudesse salvar o irmão, mas como Deus é misericordioso, e quando nós suportamos algumas provações, alguns desafios, Ele nos abençoa com alguma solução. Neste caso, foi do irmão poder ajudar o irmão, que é algo muito bonito, muito inspirador, porque nos mostra que tudo Deus sabe o que faz. Hoje possamos não estar passando por uma situação não muito legal. Quem sabe nós temos alguém com câncer na família, seja uma criança, um idoso, um jovem, mas que nós possamos confiar no médico dos médicos, enviar as nossas melhores energias positivas para essa pessoa, para esse enfermo, para que ele, além de tudo, ele possa ter muita força, muita coragem, muita resignação. Fazendo todo o estudo da noite de hoje, eu vi o quanto aquelas pessoas que estão passando pela doença, estão com o câncer, o quanto elas acabam consolando outras pessoas, principalmente dentro de suas famílias. No caso da mãe aqui, ela se viu numa situação com que ela tinha que ter forças para ajudar o filho dela. Aqui mostra o exemplo que nós falamos, o quanto a família teve que se empenhar para auxiliar essa família nesse momento tão delicado. A avó ficou com o outro neto e assim todos foram se ajudando. A transformação não foi apenas do menino que estava com a leucemia, não foi apenas dos pais, mas foi de uma família, dos amigos e todos aqueles que estiveram cercados juntos deles naquele momento. E graças a Deus, uma história com um final feliz, onde ele conseguiu superar. A cada ano eles comemoram, ele e o irmão juntos, a superação
deste desafio. Então, desejo, assim, para nós encerrarmos, eu vou ler uma passagem do Evangelho, do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas e perda de entes e seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade, que promete aos aflitos essa condição. Está na lei que ensina, seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve, essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Não nos esqueçamos que a vida, ela continua independente do resultado que aquela pessoa que está com o câncer esteja passando. Se ela continuar vivendo, ela estará com certeza aprendendo e ensinando muitas outras. Se ela partiu, ela com certeza ensinou, mas chegou a hora de voltar para a casa do Pai, voltar à verdadeira pátria, e com certeza estará nos aguardando, porque, como diz aqui no Evangelho, precisamos ter fé no futuro, porque a vida continua e nós nos reencontraremos com aqueles que nós amamos. Muito obrigada.